E aí, pessoal? Bom dia a todos, a graça e a paz. Vamos para mais um dia, né? De palavra, minutos com Deus. Amém? A gente vai bater um papo aqui. Minha esposa novamente junto com a gente hoje, para a gente poder falar alguma coisa que possa acrescentar, né? Aos nossos corações, alguma coisa vindo da parte de Deus. Amém? Quero passar a palavra para ela. Amém. A paz, pessoal. Deus abençoe vocês. A gente estava conversando qual seria a conversa de hoje no Minutos com Deus, e aí surgiu uma pergunta, né? E é essa pergunta que a gente quer fazer aqui de frente para a tela e conversar e debater um pouquinho com vocês aí. Perguntar ao pastor o que ele pensa, o que ele acha. Por que as pessoas não conseguem se firmar e estar na igreja? O que você pensa disso, pastor? Bom, primeiramente, né? Eu mudaria um pouco essa tua pergunta em relação à igreja, né? A gente usa muito a igreja, mas a gente esquece que igreja somos nós, né? O problema é por que as pessoas têm se afastado do dono da igreja, né? Do Salvador, daquele único a ser adorado. Cara, a resposta é muito simples. É porque simplesmente aquela pessoa ela não nasceu de novo. É porque simplesmente aquela pessoa ela não teve um verdadeiro encontro com Deus. Sabe? Existem pessoas, a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito, né? A palavra nos ensina que para você nascer de novo, para você ser uma nova criatura, você precisa nascer da água e do Espírito. E a gente ensina em estudos, antes da pessoa ser batizada nas águas, a gente prepara a pessoa para que ela seja batizada, mas sabendo o que realmente ela está fazendo, sabendo do seu compromisso pós-batismo, compromisso consigo mesmo, né? Tem pessoas que implantam esses compromissos com a igreja, com o templo, com a congregação, mas nós somos a igreja, não uma igreja feita por mãos humanas. Nós somos uma igreja diferente, porque a igreja feita por mãos humanas, uma hora ela vai acabar, mas nós não vamos acabar nunca, né? Nós somos eternos, nós viveremos para a eternidade. Ainda que nós venhamos morrer, né? Nós permaneceremos igreja com Cristo Jesus, nós permaneceremos a sua igreja até a sua volta, até o seu retorno. Então, o que eu acredito? Que pessoas, né, elas não nasceram de novo. Elas nasceram da água. Elas ficaram empolgadas. Alguém disse para elas que viver uma vida com Cristo era uma vida muito boa, né? Digamos que alguém iludiu aquela pessoa. Porque eu não conheço nenhum profeta, eu não conheço nenhum mártir na Bíblia que teve uma vida de regalias com Jesus. Pelo contrário, teve uma vida de desafios, vida de dificuldades, vidas de provações, vidas de deserto, né, de tempestade. E eu não conheço nenhum mártir, pelo menos no Novo Testamento, alguém que tenha morrido, digamos assim, em paz. No Antigo Testamento a gente até vê o caso de Arão, o caso de Moisés, né, que subiu ao monte e ali ele morre, e a Bíblia diz que o anjo luta com o diabo, com Satanás, e toma o corpo de Moisés, esconde Moisés. Mas no Novo Testamento, uma vida de cristã, né, uma vida com Cristo, não foi uma vida fácil, filha. Não foi uma vida... Então, as pessoas, elas entram para uma congregação acreditando numa mudança de vida externa, terrena, externa. Uma pessoa são pessoas que são, às vezes, iludidas por outras pessoas. Sabe aquele caso de você querer
encher a igreja, né? Você quer encher a igreja. Então você começa a pregar coisas que a Bíblia ela não te dá respaldo daquilo. A Bíblia não diz que você vai ser rico. Sim. A Bíblia não diz que você vai ser totalmente feliz. A Bíblia não diz que você, para servir a Deus, você precisa ter momentos, né? Momentos de alegria, você precisa ser feliz, entende? A pessoa, ela, Você tem que servir a Deus, você tem que ser filho o tempo todo, na alegria ou na tristeza. E aí as pessoas, elas se iludem, então elas se batizam, mas elas não conseguem nascer de novo. Elas se batizam através de promessas humanas, né? Promessas naturais, terrenas, como você falou. O homem, ele ilude a pessoa ao ponto de que a pessoa está vivendo problemas conjugais, a pessoa está vivendo problemas amorosos, está vivendo problema financeiro, a pessoa está vivendo problema no seu trabalho, está vivendo vários caos, né? Que o mundo proporciona, essa é a verdade, porque viver nesse mundo, você está propício a tudo isso, né? Mas muitas das vezes você vive isso porque foi sua escolha também de vida, né? E o que acontece? A pessoa, ela acha que ao ela se batizar, quando ela sair das águas, ela vai ter uma vida totalmente transformada em tudo. Ela vai ter a sua vida conjugal restaurada, ela vai ter o seu relacionamento amoroso de volta, ela vai ter a sua vida financeira. Não que né? isso não possa acontecer, Sim. Porque isso são consequências de obediência. Isso, do seu caminhar. Consequência Mas do seu isso caminhar, não é algo consequência que, do amor. ao você se descer as águas e pronto, é como uma mágica, vai acontecer, não. Sim. Tudo depende da sua caminhada e das suas escolhas, né? A sua vida amorosa vai ser muito bem sucedida, vai depender da sua escolha, de quem você escolher para estar do seu lado, para caminhar contigo, né? Sua vida financeira vai ser muito boa se você trabalhar muito e correr atrás para conquistar. Então, assim, muitas coisas as pessoas não entendem e acham que o Senhor é igual aquele desenho do gênio da lâmpada, né? Você vai esfregar a lâmpada ali e o gênio vai sair e vai realizar seus desejos. E não é assim. O que acontece? A igreja, ela tem implantado vários métodos de crescimento. A igreja tem criado vários métodos de crescimento. Mas o problema é que o crescimento não traz a transformação. Não adianta você ter uma igreja cheia de pessoas que estão distantes de Deus ou vazias de Deus, né? A gente não vê mais os milagres. Acabou. Mas por quê? Porque os métodos humanos, eles não geram milagres. Eles geram problemas. Decepções. Entendeu? Então, assim, a gente vive numa geração que está a quilômetros de alcance, mas estamos em uma geração que estamos a centímetros de profundidade. E por isso que aquele ou aquela irmão, ou crente, ou cristão, ou cristã, ela não consegue mais permanecer. Ela não permanece, entende? Porque a gente não consegue compreender que inclusão não serve para os métodos de Deus. Não adianta só você incluir pessoas. Mas para os métodos de Deus, não é a inclusão que vale, mas é a transformação. Para os métodos de Deus, a inclusão não significa, é insignificante. Porque o que Deus quer é a transformação. Deus não quer mais um, né? Ele quer um. Sim. Ele quer um, ele não quer mais um, né? Ele quer um transformado, ele quer um salvo. Ele não quer mais um para fazer número. Sim. Mas ele quer mais um que possa dizer sobre as boas novas que o Senhor fez na vida dele, né? Isso também, pessoas que se afastam, além de não ter nascido, até porque quem não nasce de novo não consegue gerar fé, né?
Ela vive daquilo que ela vê, daquilo que é assistido. Ela não vive daquilo que ela espera. Ela não vive daquilo que ela acredita. Ela não vive daquilo que ela crê. Ela não vive o inesperado de Deus. E aí a gente vê líderes, pastores, vê homens que pregaram a palavra, homens que ganhavam vidas para Deus, mas hoje não conseguem mais estar na presença. Mas por quê? Porque algum percalço aconteceu na sua caminhada. E esse percalço, eu só consigo descrever a sua pergunta, né, para a gente ser até breve, como não ter nascido de novo. Não ter tido encontro. Quem não nasce de novo não permanece. Quem não tem encontro verdadeiro com Deus morre na caminhada. Quem não tem experiência com Deus olha para trás, vive olhando para trás, vive olhando para um passado que Deus já te tirou. Olha que interessante. É que nem aquele louvor da Fernanda Brum. Enquanto você fala, eu quero abrir aqui uma passagem rapidinha no Salmo. Um salmo muito conhecido. Pode falar. Que nem aquele louvor da Fernanda Brum, né? Aquele louvor, ele é bem específico, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não adianta. Quem pisar verdadeiramente não sai. É isso aí. Não negocia. É isso aí. Não abre mão. Passa o que passar, ele não vai abrir mão porque ele sabe em quem ele tem crido. É isso aí. Você falou uma coisa. Ele sabe em quem ele tem crido. Olha o que o salmista Davi escreve no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui estava a confiança de Davi. Aqui Davi depositava a sua confiança. E por que ele fala desse monte? Porque esse monte, ele era um monte fortificado. Ele era um monte forte. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, olha aqui, ó, que interessante, o que João fala? Ó, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre um monte de Sião. Davi estava falando de algo terreno. João já está falando de algo celestial, né? E os que 144.000 eram a sua testa, tinham escrito o nome dele, o nome de Deus, o nome de Jesus e de seu Pai. Então, ou seja, João tem uma visão de um monte Sião celestial, de uma nova Jerusalém. Davi está falando de uma segurança terrena. Olha as experiências que esses homens tiveram. E aí a gente vem aqui em Gênesis, tá? Gênesis capítulo 28, 11. Olha o sonho que Jacó teve. Isso é um encontro com Deus. Isso é um verdadeiro encontro com Deus. E sonhou. Peraí, eu vou ler o versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs na sua cabeceira. Olha que os caras não tinham nem onde dormir. Hoje nós temos tudo, mas mesmo assim não permanecemos. E continuamos nos queixando. E deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo o topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta é a terra que está deitada, te darei a ti e a sua descendência. Quando a gente fala de Davi, a gente vê que Davi, ele está falando de um monte fortificado, ele está falando de uma perseguição, né? O tempo da perseguição de Saul. Então ele está declarando ali: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, um monte fortificado, um monte que não se abalam. Só que para você ter confiança em Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus. Precisa conhecer. Você precisa conhecer a Deus. Você não adianta você pregar, falar de uma pessoa a quem você não conhece. Você quer ver uma coisa? Nada contra, tá, pessoal? É apenas uma opinião minha.
Perdemos o nosso tempo assistindo séries na TV. Claro, existe momento de descontração, precisamos ver um filme, eu adoro ver séries e tudo. Mas a gente esquece que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma série. É uma série verdadeira, de fatos reais. E às vezes a gente perde horas assistindo algo na TV e não queremos perder minutos. Por isso que o nome da nossa plataforma, do nosso... Como é que se fala? Da nossa série se chama Minutos com Deus, mas não querem perder um tempinho com Deus. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu posso dizer é que realmente falta Deus na vida dessas pessoas. Fizeram milagres, pregaram muito bem a palavra. É como em Mateus diz, né, que quando chegar aquele grande dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é muito sério. Pessoas que estão dentro da igreja, mas longe de Deus. Pessoas que estão dentro do templo, somente para cumprir uma agenda religiosa, mas estão longe do dono do templo. A igreja tem se afastado do seu dono, só para a gente terminar. É momento de fazer o caminho de volta, porque ela tem se afastado. Mas para fazer o caminho de volta, ela tem que entender aonde ela está errando e, principalmente, conhecer o Deus que ela serve. Amém? Amém. Pessoal, obrigado aí a todos aí. Deus abençoe. Amém. E um ótimo dia. Amém? Amém. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.